Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Vou começar agora a apresentação do meu seminário da matéria de História da Computação. Meu nome é Eric Santos, sou aluno de Sistemas de Informações e como o professor deixou a escolha, eu escolhi um autor um dos meus preferidos, um autor que eu me identifico muito com os pais da computação, e eu vou falar um pouco sobre Charles Babbage. Charles nasceu em Londres. Por mais que haja muita controvérsia, foi em Londres. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 1791. O cara era engenheiro, matemático, cientista, inventor e tinha muitos outros atributos. O cara era um homem muito além de seu tempo, ele era um faz-tudo. Falando um pouquinho agora da história de Charles, começando pela infância, Charles era uma criança que amava os estudos. Tudo que voltava à escola o atraía. Até que uma frase que ele disse que o marcou muito foi que quando ele pegou uma doença grave, sua mãe pediu para que ele não estudasse tanto, não exigisse demais de seu cérebro. E ele disse que foi um período ao qual ele perdeu muito tempo. Se ele pudesse ter usufruído mais de sua inteligência nos estudos, ele poderia ter avançado muito mais. Você vê como que ele era nerd. Charles, por estudar tanto, ele era uma criança um pouco franzina. Não comia, não se alimentava bem, vivia com doenças. Até que teve um período que ele precisou ter aula particular. Só que isso não deixava contente, não bastava. Precisava de mais conhecimento. Até que ele começou a frequentar a academia de Homewood para poder estudar, buscando livro. Foi aí que ele teve seu amor pela leitura. Então Charlie pôde voltar às aulas e voltou para o Colégio de Trinity, em Cambridge. E foi lá que ele se formou, fez vários amigos, inclusive virou professor lá. Lá ele dava aulas de matemática e até um pouquinho de física, mas seu foco maior era a matemática. E o que deixava ele enfurecido e ao mesmo tempo triste era porque não havia conteúdo decente, não havia aonde mais estudar. Ele afirmava que o ensino da época era um ensino muito fraco. Foi aí então que Charlie, junto de outros amigos, como professores, estudiosos, pesquisadores, resolveram criar uma sociedade que iria mudar a época. Não estamos falando dos Illuminates. Eles formaram a Sociedade Analítica da Escola de Trinity, ou em inglês, Analytical Society of Trinity College. Traduzindo aí para vocês, abrasileirando um pouco o termo. Já em 1812, no mesmo ano ao qual ele formou a sua sociedade, 10 meses depois ele foi transferido. Foi transferido para a escola de Peterhouse, em Cambridge mesmo, na mesma cidade. Em 1816, ele se tornou membro da Sociedade Real de Londres, algo marcante para um professor de matemática. Em 1821, ele resolveu criar uma máquina diferente, uma máquina baseada só em cálculos. Pudesse inserir um cálculo e ela te retornar um resultado apenas com o girar de válvulas. E aí ele deu o nome de máquina diferencial. Pra você ver como que era simples, girar válvulas e sair um cálculo. Em 1823, ele foi patrocinado pelo governo, ele ganhou uma bolsa. O governo queria um invento diferente. O governo buscava uma calculadora, só que não uma calculadora como uma que havia na época, porque já haviam várias. Eles queriam uma que achasse a 20ª casa da decimal. E Charlie, ao mesmo tempo, queria fazer a máquina mais inovar. Foi aí que ele fez um dos seus maiores inventos. Em 1833, 10 anos depois, ele conseguiu finalizar a sua máquina analítica. Essa máquina era uma máquina incrível para a época. Ela é considerada como
a mãe de todos os computadores modernos que temos hoje. Toda a arquitetura dali em diante foi toda baseada nessa máquina de Babbage. A máquina poderia efetuar qualquer conta que fosse fornecida. Era algo genial para a época. Ela foi a primeira máquina realmente programável, ao qual você recebia uma instrução, processava e apresentava uma saída. Então, Ada Byron ficou tão interessada que resolveu atrás de Babbage. E inspirada na sua máquina, Ada Byron fez o seu primeiro algoritmo. E somos gratos até hoje por Babbage, seus inventos e sua tecnologia. E é isso aí, vai chegando ao fim a minha apresentação. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha atendido as expectativas, espero que esteja finalizando o semestre.